No âmbito do Programa de Cidadania Cultural Discursos Diretos, a Comissão Conselhia para as comemorações dos 40 anos de 25 de Abril trouxe à Biblioteca Sofia o poeta Luís Castro Mendes. Apresentado ao público por Lídia Jorge, figura incontornável da literatura portuguesa, a autora expressou com emoção a obra e legado de um dos poetas que considera dos melhores em Portugal. Quando nós admiramos muito um escritor e queremos apresentá-lo, devemos ser simples, breves e verdadeiros. É isso que eu vou tentar fazer. Em relação à questão da biografia do Luís Filipe Castro Mendes, os dados fundamentais, agora que o Google existe, ainda que cheio de mentiras e incorreções, não é? Mas quase praticamente dispensa que a gente faça referência. Hoje em dia, quando se vai ouvir alguém, quando se vai ouvir um escritor ou um político, a verdade, aquilo que outra pessoa é um cientista, seja quem for, vamos procurar ver quem é, quem foi, o que é que fez. E quando entramos numa sala, de certa forma, já estamos informados. Mas no caso do Luís Filipe Castro Mendes, acho que é bom dizer que ele, quando se deu o 25 de Abril, ele tinha apenas 24 anos, já era formado em Direito e já tinha, uns anos antes, sido colaborador no juvenil do Diário de Lisboa. Isso significa que começou cedo, significa que era um percurso que iria começar, enfim, a engrossar a partir daí. Também convém dizer, e toda a gente sabe por onde é que andou o Luís Filipe Castro Mendes como representante de Portugal, como diplomata. Hoje, como foi dito, ele é o embaixador de Portugal junto do Conselho da Europa em Estrasburgo, mas muitos de nós que andamos um pouco por esta vida já o encontramos em muitas cidades. E em todas encontrámo-lo, a ele e à sua mulher, digamos, como figuras destacadas na sociedade, onde se inseriam e onde se inserem, e do ponto de vista cultural, grandes referências. Quando nós chegávamos ao Rio de Janeiro, eu não fui à Índia, portanto não estive em Nova Delhi, mas como? Budapeste, Paris, enfim, por aí, por esses sítios todos, nós encontrávamos um cônsul ou depois um embaixador que representava e que representa Portugal de uma forma absolutamente extraordinária. A escritora frisa um percurso de escrita em ascensão por parte de Castro Mendes, a quem chama de essencialista. Queria dizer que também que a primeira obra do Luís Filipe Castro Mendes, se os meus dados estão certos, data de 83, chamava-se Recados, não é? E a partir daí eu acho que todos os livros, o percurso poético do Luís Filipe Castro Mendes vai sempre subindo. Isto é, nunca derrota, nunca há um livro que venha derrotar, que venha inverter, digamos, o seu percurso como poeta que tem estado permanentemente a crescer. Refiro só a alguns nomes de alguns títulos, para não ser exaustivo, porque tem muitos, mas eu queria dizer que a partir desse primeiro livro, ele começou a ter um percurso que muitos chamam pós-moderno. Eu não sei porque é que se chama pós-moderno. Também não sei se se chamará ao Nuno Judice pós-moderno. A verdade é que se costuma hoje em dia chamar pós-moderno quando os escritores falam da impossibilidade de ser total a face da palavra, da poesia. Isto é, quando falam da impossibilidade de que as palavras rompam o silêncio. E, portanto, quando essa temática, digamos assim, é tão forte que toma
a meditação sobre a poesia acaba por ter um papel muito importante. O mesmo, portanto, a escrita como experiência é um personagem, digamos assim, dentro da própria poesia. Mas eu tenho a ideia de que, aliás, estes poetas todos, não tenho nome para eles, talvez não haja nome para eles, não haja nome ainda para eles, mas quando dizem que são pós qualquer coisa, inclusive pós românticos, eu acho que, então, prefiro chamar que são poetas essencialistas. Digamos, recolhem da poesia aquilo que é a essência. Não perdem a música, esse encantamento, mas tratam, sobretudo, das questões profundas do ser. Para terminar, Lídia Jorge lança uma pergunta ao autor. Quero dizer que esta é a minha pergunta. Se tem vergonha hoje em dia de ser como outros escritores que não se importam por um momento de ser poetas panfletários. Ligado às terras lolutanas pelo seu avô, Castro Mendes, sente-se honrado que também a memória do seu parente esteja hoje em relevo pelos trabalhos arqueológicos feitos e na transmissão da obra do poeta popular António Aleixo. O poeta como interventor foi o tema proposto ao orador, que começa por fazer um elogio às palavras. Todo o poema é uma intervenção, na medida em que é uma ruptura feita ao uso mundano das palavras. Se não introduzirmos essa ruptura, essa distância com aquilo a que Heidegger chamava a tagarelice cotidiana, não chega a ser poema. E apetece-me, a propósito disso, citar um poema de Sofia. Vocês vão ver, eu gosto muito de citar, tenho esse vício e já me foi, aliás, notado por um crítico. Com fúria e raiva acuso o demagogo e o seu capitalismo das palavras, pois é preciso saber que a palavra é sagrada, que de longe, muito longe, um povo a trouxe e nela pôs sua alma confiada. De longe, muito longe, desde o início, o homem soube de si pela palavra e nomeou a pedra, a flor, a água, e tudo emergiu porque ele disse. Com fúria e raiva acuso o demagogo, que se promove à sombra da palavra e da palavra faz poder e jogo, e transforma as palavras em moeda, como se fez com o trigo e com a terra. Portanto, é essa demagogia da palavra que não é da poesia. Mas o poeta não é de modo algum o guardião sagrado de uma palavra divina, diluída na aura e na veneração. Poeta é aquele que trabalha a palavra, que faz da palavra o seu ofício limpo e a sua verdade austera. Nesse sentido, o poeta explica onde está a poesia e o ato panfletário. É por isso que a intervenção do poeta não é da ordem do panfleto, do grito ou do hino. Todos esses discursos de revolta são necessários. São talvez hoje cada dia mais necessários. Mas isso ainda não é poesia. Temos todos citado muito ultimamente, e a Lídia acaba de o fazer, com muita pertinência, o verso de Hölderlin, para que poetas em tempos de indigência. Mas dizia também o mesmo Hölderlin, que aí onde cresce o perigo, cresce também o que salva. Não é a poesia que nos vai salvar, mas a poesia testemunha da iminência incontornável de um acontecimento futuro, de um acontecimento que não sabemos ainda sequer entrever, mas que decorre da necessidade evidente de romper com a ordem de injustiça e de humilhação que nos submete. E, com o meu vício das citações, volta Sofia de Melbrenner. Aquele que vê o espantoso esplendor do mundo é logicamente levado a ver o espantoso sofrimento do mundo. E é por isso que o poeta é levado a buscar a justiça pela própria natureza da sua poesia. Abordando o seu mais recente livro, A Misericórdia dos Mercados, Castro Mendes aponta a obra como um grito de revolta, mostrando os vencidos da história, citando o seu último poema. Nossa Senhora de Rocamadour. Nós, peregrinos, caminhamos para ti desde todas as derrotas, filhos espúrios da história, enjeitados de todos os triunfos, chegamos a ti com o olhar turvo e a pisada amarga, e não somos bonitos de ver. Caminhamos sobre toda a miséria que o mundo amassou. Somos muitos séculos e muitas dores. Chegamos a ti com as feridas abertas e o coração endurecido. Mas viemos. Que tu nos recebas é o que nos espanta.
Que tu nos esperes é o que nos maravilha. Aqui estamos. Senhora do lado escuro do tempo, Virgem negra da grande dor, um anjo não estará ao teu lado quando nos vires chegar, nenhuma gota de água nos virá benzer, e a música continuará calada à beira do teu rosto que não sorri. Nós, peregrinos, para ti caminhamos, e assim será, sobre todas as coisas e todos os tempos. Foi esta longa caminhada, foi esta longa história dos miseráveis, dos derrotados, dos vencidos, dos humilhados da história, que eu vi um dia em Nossa Senhora de Rocamadour, que é um dos lugares que talvez me pudesse fazer converter-me à religião. A Nossa Senhora de Rocamadour é um lugar extraordinário. Portanto, nós estamos este livro procura testemunhar a dor, a miséria. É isto uma intervenção. Tudo o que somos capazes de dizer com todas as palavras, sem disfarces nem oportunas dissimulações, acaba por ser, certamente, bem ou mal, uma intervenção. A terminar o seu discurso, o poeta Castro Mendes falou ao público sobre o que considera o seu ofício. Escreveu Lídia Jorge em certa passagem de Os Memoráveis, um excelente romance sobre o 25 de Abril. Os poetas mantinham-se sentados de costas para a rua, mas nós estávamos de frente. Este é um episódio do... Querida Lídia, os poetas só podem testemunhar com o seu ofício. E hoje vim aqui, de frente para todos vós, tentar dizer-vos o que é para mim a intervenção de um poeta. É pouca coisa. Não julgo o poeta um vato divinatório, nem um xamã salvífico. Mas não é pouca coisa, se pensarmos como Rilke, e lá vai outra citação, que, por causa de um verso, tem de se ver muitas cidades, pessoas e coisas. Um verso é uma experiência. Sim, muitas cidades, pessoas e coisas. E, se tivermos o privilégio de viver, como experiência, a Revolução de Abril. Como experiência, a Revolução de Abril vive em nós e não precisamos de a evocar todos os dias para ela continuar a viver em nós. Ela transformou-nos e fez de nós o que somos. Carlos Albino, eu encontrava-te na redação do República e não sabia, e como poderia sabê-lo, que serias tu a entregar a senha dos revolucionários à rádio que a difundiu nessa madrugada. Tu, que com o Álvaro Guerra fazias a ligação entre os jornalistas do República e os capitães do MFA. A poesia desceu à rua, nesse dia, sim, desceu. Mas hoje, se são outros os desafios que defrontamos e bem diferente o mundo em que vivemos, é o mesmo apelo pela justiça que nos faz ainda falar em poesia e em intervenção. Após a intervenção do autor, Nuno Judice foi convidado a dar o seu testemunho. Aquilo que, no fundo, me junta em termos geracionais ao Luís Filipe é escrevermos uma poesia que nasceu daquilo que nós lemos nessa altura e que vivemos nessa altura e depois que prosseguiu um caminho que tem a ver com o tal pós-modernismo que, enfim, em que nos quiseram incluir, porque, de facto, fomos talvez a primeira geração que escreveu a partir de Pessoa e procurando outras coisas que os do Orfeu, enfim, fizeram, não é? Portanto, não propriamente o escândalo, a ruptura, enfim, esse tipo de transformações formais e outras, mas uma poesia que recupera, no fundo, aquilo que é a grande tradição poética que vem do classicismo, do Camões e depois passou pelo romantismo, do século XIX. E, de facto, o Hölderlin é uma referência que está muito perto da nossa formação poética e acontece que quando começámos a escrever, enfim, o que fazíamos não era a mesma coisa que o neorrealismo, que era uma poesia comprometida contra a ditadura, embora evidentemente nós tivéssemos essa posição contra, enfim, esse regime, mas quisemos separar a poesia disso. E depois do 25 de Abril, no fundo foi também um percurso que acompanhou aquilo que posso chamar a ressaca da utopia revolucionária e por isso nos chamaram melancólicos, não é? Portanto,
é uma atitude que se encontra em vários poetas, enfim, desse tempo e em muitos livros que foram publicados nos anos 80, talvez 90. Eu, aliás, juntava aos poetas de que a Lídia falou e concordo inteiramente, enfim, com esse grupo, eu juntava um que era o Alberto, um grande poeta, com quem também, no fundo, partilhámos muitas experiências literárias e que tinha uma formação muito próxima da nossa. Aquilo que acontece, para responder também à pergunta da Lídia, nestes tempos mais recentes, é que, no fundo, aquilo que se chama o panfleto, ou panfletário da poesia, que é o protesto, que é uma resposta, no fundo, às questões que estes tempos mais recentes têm vindo a colocar, e não falo só em termos portugueses, mas da Europa e do declínio também dessa outra utopia que foi a Europa. E o que nós fizemos foi, de certo modo, pôr em verso aquilo que talvez muita gente pense, mas não saberá como dizê-lo, não é? Mas, portanto, pode encontrar, no fundo, nestes últimos livros que o Luís Filipe, eu, Nélia Correia, enfim, entre outros, não é? O Luizinho também, que temos publicado, a procura, no fundo, de dar voz a essas pessoas que estão perturbadas, inquietas, angustiadas com a situação atual, como nós também estamos. Álvaro Café, Mendes Bota, entre outros, deram o seu testemunho à noite cultural vivida em Lolé, que também viveu vários momentos de leitura de poesia por parte de Eduardo Messias. Somos sós como o amanhecer às avessas do mundo, sós como podem ser as areias no fundo. Somos sós, e sabê-lo é negar o pronome que de nós fez novelo e por nós se consome. O presidente da Comissão Conselhia das Comemorações dos 40 anos do 25 de Abril, Carlos Albino, discursou sobre a sua participação neste projeto. E aqui, quando, cortesemente, a Câmara de Lolé me convidou e decidiu unanimemente, muito obrigado mais uma vez, por este desafio, eu disse-lhes que só me interessa aceitar esse desafio, só estou verdadeiramente empenhado e cientemente mobilizado se o que estiver em causa não for o 25 de Abril. Tenho autoridade moral para dizer isso. Mas for um projeto de cidadania apenas possível com o 25 de Abril. A noite terminou com o convite para os próximos eventos culturais da Agenda Loletana, que chamam a todos para uma participação ativa da cidadania.